vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho do Freire, tá? É importante a gente lembrar que as teorias do Freire, elas não são teorias psicológicas, tá, gente? A gente tem abordado aí teorias de aprendizagem, né? E, nesse sentido, a gente tem trabalhado com bastante psicólogos, né? Na verdade, a grande maioria deles era psicólogo. Exceção do Piaget, né? Piaget não era psicólogo. Ausubel também não, Ausubel era psiquiatra, né? O Piaget era um teórico de desenvolvimento cognitivo, mas ele era um biólogo, ele era um cara da epistemologia genética, né? O Freire não, o Freire ele é um pedagogo, né? E a teoria dele é mais uma epistemologia e filosofia da educação, tá? Ele é, é considerado um dos educadores mais influentes de todo o planeta. O nível do Freire é nível internacional, tá? Suas concepções de educação tiveram início ainda em 60 e causaram grande impacto mundial. O Pedagogia do Oprimido, que foi escrito em 66, é provavelmente o mais conhecido dos seus livros. Foi publicado em outros idiomas em 1970 em inglês e em 1981 hebraico. Apenas em 1974 a obra pôde ser publicada no Brasil em virtude do regime militar. Tá? Seus primeiros projetos educacionais se voltavam à alfabetização de adultos, que se originaram no final da década de 50 a partir de seu trabalho com círculos de cultura. Em 62, em Angicos, no Rio Grande do Norte, ele e seu grupo alfabetizaram 300 portadores de cana em apenas 45 dias. Em 1963, graças à eficácia dessa experiência, foi convidado pelo então presidente João Goulart, por intermédio do ministro da Educação Tasso Santos, para reformar o sistema de alfabetização de adultos no Brasil. Em 64, estava prevista a criação de 20 mil círculos de cultura que beneficiariam 2 milhões de analfabetos. O golpe militar, esse ano, né, em 64, reprimiu a iniciativa. Paulo Freire foi preso nessa ocasião. Ele apresentou sua experiência de alfabetização de adultos na obra Educação como Prática de Liberdade, tá? Ou seja, Educação como Prática de Liberdade, publicado no seu exílio no Chile, ou seja, ele fez isso lá do Chile. Primeiramente, não é correto, tá? Nos referimos ao método freiriano, tá? De educação. A perspectiva educacional de Paulo Freire é muito mais uma teoria do conhecimento, uma epistemologia e uma filosofia da educação que um método propriamente dito. Apesar dessa distinção, seu trabalho com adultos analfabetos terminou por ser reconhecido como método freiriano, até por quem é contra essa denominação. Assim, entenda-se aqui método como filosofia ou teoria do conhecimento. Mais adequado seria nos referirmos a ele como uma perspectiva. Tá? No prefácio da edição italiana de Pedagogia do Oprimido, Linda Bimbi coloca bem o motivo do incômodo causado por Freire. Bom, a originalidade do método de Paulo Freire não só reside na eficácia dos métodos de alfabetização, mas, acima de tudo, na inovação de seus conteúdos para conscientizar. A conscientização nasce em um determinado contexto pedagógico e apresenta características originais. Com as novas técnicas se aprende uma nova visão de mundo, a qual implica uma crítica, cujos caminhos não são impostos, mas deixados à capacidade criatora da consciência livre. Não se conscientiza um indivíduo isolado, mas sim uma comunidade, quando ela é totalmente solidária com respeito a uma situação limite comum. Portanto, a matriz do método, que é a educação concebida como um momento do processo global de transformação revolucionária da sociedade, é um desafio de toda a situação pré-revolucionária. Isso gera a criação de atos pedagógicos humanizantes e não humanísticos, que se incorporam em uma pedagogia de revolução. Então, de certa maneira, o Paulo Freire, ele é um revolucionário, ele quer focar na transformação social total. Linda Bim enfatiza a forte relação existente entre o método de Paulo Freire e a transformação social. O método freiriano está, então, comprometido com uma transformação total da sociedade. Ele quer mudar, de fato, a sociedade, que é muito positivo, né? Uma coisa muito comum nos socioculturalistas é que eles são ditos críticos, ou seja, eles não olham a coisa de uma perspectiva isolada, eles olham isso da sociedade como um todo, das relações de trabalho, das relações de produção, das relações que tem aí entre classes, e eles querem mudar esse sistema, tá? Nos círculos de cultura não existia um programa de conteúdos definidos, tá? Previamente, os temas eram debatidos e era o grupo que os estabelecia. Não era o grupo de educadores que desenvolvia o tema. Cabia aos educadores orientar os alunos, enriquecendo os debates e provocando temas secundários.
Lembra que eu falei para vocês que o pessoal da pedagogia histórico-crítica acha o Freire construtivista? É justamente por causa disso. Vê se isso aqui não parece muito mais com Piaget do que com Vygotsky. Tá? Então, eles propunham temas secundários que impulsionavam o processo educativo. Então, tudo partia a partir do conhecimento da comunidade. Esses temas tornavam mais claro e ilustravam o tema inicialmente estabelecido. Tá? Freire argumentava que existe uma sabedoria popular, ou seja, os alunos trazem consigo vivências, conhecimentos e hábitos que devem ser levados em conta no sentido de uma conscientização, visando como fim a transformação social. Vê novamente aí, se não parece com o construtivismo. Tá? Os resultados obtidos nesses círculos de cultura foram excelentes, tanto quanto ao aprofundamento que os alunos atingiam no que diz respeito aos temas tratados e quanto ao compromisso na compreensão e conscientização, ou seja, postura crítica. Mas tem uma diferença, né? Porque a partir disso, a gente vai abrindo a consciência para como a sociedade se estrutura e como é que a gente precisa mudá-la. Sendo assim, né, Freire se perguntou se é possível alcançar esse nível de discussão com grupos populares, independente de estarem ou não alfabetizados. Por que não fazer o mesmo em uma experiência de alfabetização? Por que não engajar criticamente os alfabetizados na constituição de seus sinais gráficos como sujeitos desse processo, não como objetos dele? Tá? Essa forma de trabalhar pressupõe o que se chama de hierarquia horizontal entre educador e educando, influenciaria toda a obra de Paulo Freire a partir desse ponto. Eu sinto, isso aqui é um sentimento meu, né? Se você não quiser concordar comigo, também não tem problema. Que o pessoal da pedagogia histórico-crítica, né, de certa maneira, tem dificuldade de aceitar essa relação de horizontalidade. Aí eles usam palavras que eu acho que são mais, que tentam ser mais brandas. Ele diz que o conhecimento do aluno é sincrético e o do professor é sintético. Então, quando você diz que é sincrético, você diz que é uma misturalhada toda, né? E que o professor não, ele sintetiza, ele vai ensinar, ele é meio palestrinha. Assim. Você está falando de uma forma pejorativa, mas o objetivo não é esse, né? O objetivo é simplificar a coisa aqui, né? Para colocar essa diferença. Né? Então, para Freire, não tem negócio de professor e aluno. Todos são. O professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor. Tá? Ao contrário da forma tradicional de ensino, muito centrado na autoridade do professor, a forma horizontal em que aluno e professor aprendem juntos com intensa interação se mostrou bastante mais eficiente. Convém salientar aqui, quando se fala em hierarquia horizontal, não se está eliminando a hierarquia professor-aluno. Apenas ela se estabelece de forma totalmente distinta da tradicional. É importante discutir isso aqui, né? Que aqui não é que não exista mais a figura do professor, mas como eu disse para vocês, que o professor aprende e o aluno também pode ensinar. A hierarquia horizontal pressupõe uma participação igualitária do professor e do aluno no processo de aprendizagem, como acabei de mencionar para vocês. Então, é bom fazer essa ressalva aqui, né? Então, não tem esse negócio de professor e aluno no que tange a ensinar. O aluno ensina para o professor também. E o professor ensina para o aluno. E assim, ó, se você é professor, você provavelmente já deve ter tido essa experiência, né? Se você é uma pessoa mais aberta, se você acredita também que as pessoas podem aprender outras coisas com outras. Muitas coisas que eu aprendi com meus alunos também. Inclusive, usar algumas das coisas que eu estou usando aqui para dar essa aula para vocês. Bom, como é que funcionava aqui o círculo de cultura, né? Nos círculos de cultura, a conscientização é coletiva e a comunidade é solidária a respeito de uma situação limite comum e os temas devem ser estabelecidos e debatidos pelo grupo, então, ou seja, parte deles. Na pedagogia histórico-crítica é diferente. O conhecimento é uma produção cultural humana que os alunos precisam aprender e a gente parte disso. Tá? Então, a vivência popular deve ser levada em conta, esses conhecimentos prévios populares devem ser levados em conta. A hierarquia é horizontal, né, entre educando e educador, vamos aprender juntos e tem uma participação igualitária nos processos de aprendizagem. Tá? Isso é muito parecido com o que a gente chama, né, de pesquisa-ação. Né? Muitas pessoas vão dizer que vão fazer pesquisação, mas não estão fazendo pesquisação. A pesquisação, tá, como fala a Maria Amélia Santoro Franco, tá? Ela é um empreendimento que envolve uma relação de horizontalidade, né, nesse sentido, entre pesquisador e pesquisado. Então, os pesquisadores e os pesquisados, eles, na verdade, são parte, tem uma relação dialética entre eles. O pesquisador é pesquisado e o pesquisado também é pesquisador, e eles produzem juntos esse conhecimento, tá, de maneira
ativa, tá? Com base em situações que são coletivamente estabelecidas. Tá? Como é que funciona os círculos de cultura? Primeiro, né, a gente tem aqui a investigação temática. O educador vai ao ambiente dos educandos, com caderno ou gravador, quando possível, registra tudo o que ouviu. Né? Ele não tem normas ou regras rígidas nesse processo. O educador pergunta tudo sobre a vida dos alunos, suas visões de mundo, aspirações. E o objetivo primordial, né, era investigar as palavras mais usadas pela comunidade já alfabetizada. Então, eles estavam investigando um tema, por isso que é a investigação temática. Tudo é registrado, forma de falar, verso, descrição do mundo, etc. Né? Tudo registrado. Tá? E aí, né, nascem as palavras geradoras e os temas geradores. As palavras geradoras eram escolhidas não apenas pelo significado, mas pela relevância social que elas tinham para essa comunidade. Então, também de representar todos os fonemas da língua portuguesa. Bom, o estabelecimento, né, de palavras geradoras e temas geradores. Né? Essas palavras e temas geradores, elas deveriam representar a forma de vida das pessoas da comunidade. Posteriormente, as palavras eram esmiuçadas e integradas a um conjunto de perguntas. Essas perguntas, tá, elas poderiam ser existenciais, ou seja, ligadas às vidas das pessoas da comunidade, mas poderiam ser também políticas. Exemplo, né? Palavra geradora, governo, tá? Pode estar associado ao tema gerador poder político, plano político, organização social, participação popular. Os temas, eles são amplos e principalmente conscientizadores, tá? Eles visam prover a consciência dessas relações sociais que estabelecem na comunidade. Por exemplo, né? Um exemplo aqui citável, né, da época do ciclo de cultura seria a palavra geradora salário, que é estudada ao alfabetizar um grupo de camponeses. O estudo era dividido em fases, tá? Sendo a primeira delas as ideias aqui para discussão, depois as finalidades para discussão, né? E depois a orientação da discussão. Vamos discutir cada um desses aspectos aqui. Começando aqui pela ideias para discussão, né? Então, poderia ser a proposição dessas ideias, a valorização do trabalho e da remuneração, a manutenção do trabalhador e de sua família, né, que é a finalidade do trabalho, do salário, desculpa, o horário de trabalho segundo a lei, o que é um salário mínimo, o que é um salário justo, descanso semanal, feriados e 13º, né, algumas ideias para discussão acerca das palavras geradoras, salário, grupo, e de um grupo de camponeses, né? Finalidade da discussão, tá? É levar o grupo a discutir sobre a situação do salário dos camponeses, discutir com eles sobre o valor e a remuneração do trabalho, levar o grupo a perceber o que cada um tem em exigir um salário justo, né? Recebem ou não recebem um salário justo. E a orientação da discussão prevê, né? O que se vê num determinado quadro de faixa salarial? Se apresenta as médias de faixa salarial no Brasil. Qual é a situação dos salários dos camponeses? Por quê? Né? Então, se compara a média salarial do Brasil, né, a média de faixa salarial, com o salário dos camponeses. Discutir o que é o salário, né? Discutir se o salário que recebe é justo ou não, por quê? O que se sabe sobre leis sobre o salário, né, que são leis trabalhistas, né? E o que a gente pode fazer para conseguir um salário justo? Né? Isso aqui está na orientação da discussão. Tá? Então, nesse processo aqui, né, que está sendo narrado, né, que a gente encontra lá em Gadot 91, tá, que é citado pelo livro daqui da professora Austin, também do professor Cavalcante, que é a terceira bibliografia que eu estou usando para essa aula, tá? Mostrou-se que não eram necessárias mais do que aproximadamente 20 palavras geradoras para completar o processo de alfabetização inicial. Tá? A grande originalidade do trabalho do Paulo Freire está em considerar a educação como libertadora. Essa é a ideia básica do seu livro mais famoso, que é a Pedagogia do Oprimido. Leiam esse livro, gente. Esse livro é maravilhoso. Independente do trabalho em um dado círculo de cultura ser ou não ser relacionado com a alfabetização de adultos, o educador deve promover o debate, instigando fortemente os alunos com perguntas em torno das palavras geradoras. Deve também estar atento às eventuais dificuldades do grupo, procurando saná-las sempre por meio de intensa discussão. Essa discussão
ela costuma ser incrementada com vários recursos didáticos, como pôster, projetor de transparência, ou slide, em que sempre se destaca a palavra geradora. Tá? Assim, com a orientação de educador, os adultos eles se educam em um cenário em que são discutidas as experiências de vida e seus principais anseios como pessoas que vivem experiências semelhantes e têm anseios também semelhantes. No que se refere ao papel da escola, não é próprio da pedagogia freiriana falar em ensino escolar, já que a sua marca é a atuação não formal. Entretanto, professores e educadores engajados no ensino escolar vêm adotando pressupostos dessa pedagogia. Assim, quando se fala na educação em geral, diz que ela é uma atividade em que professores e alunos, mediatizados pela realidade que aprendem, e da qual extraem o conteúdo da aprendizagem, ativem um nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem no sentido de transformação social. Então, sempre se volta aí, né, nesse aspecto coletivo de transformação social. Tanto a educação tradicional, que se chama bancária, por quê? Porque você deposita na cabeça do aluno um conhecimento e depois cobra dele na prova. Até as palavras, gente. Você cobra na prova, o professor, como o professor cobra na prova. Cobra o quê? Me devolve aqui, né? Que visa apenas, né, educação bancária que visa apenas depositar informações sobre o aluno, quanto à educação renovada, que pretenderia uma libertação psicológica individual, né, são domesticadoras, pois em nada contribuem para desvelar a realidade social da opressão. Então, lembra, né, educação tradicional, tá? Educação tradicional, ela é domesticadora, isso aí sem sombra de dúvida, né? Ela não é libertadora, tá? O sonho do oprimido é sempre seu opressor. E também da libertação psicológica individual, né? Isso é uma crítica que, inclusive, a psicologia tem sofrido e sofre já há muito tempo, principalmente dos sócios históricos, aqui, eles não desvelam a realidade social que está por trás disso, né? De por que eu não consigo aprender, por que eu não consigo ir para a escola, por que eu não consigo estudar, né? Por exemplo, tá? Ah, será que é errado eu ir para a escola só para comer merenda? Pensem nisso, cara. Pensem nisso. Por quê? O filho do burguês vai para a escola lá para o Santa Clara, vai lá para o Batista, vai lá para esses colégios privados caros, Dom Amando. E aí o que ele vai fazer? Ele vai lá, às vezes, só para lanchar, só para conversar. E ninguém fala nada. Agora o menino que vai para comer lá da escola pública, que vai só para comer a merenda, porque às vezes em casa não tem, aí, porra, todo mundo já fica, desculpa pelo palavrão, né? Mas eu também não monetizo aqui, né? Então só peço desculpa a você, tá? Ninguém fala nada do filho do burguês. Agora, do filho do operário, parece que qualquer coisinha que você faça para alguém mais pobre de transformação social. Ontem eu vi uma roda de. Eu estava numa roda de conversa mediana, eu não vi, não. Eu vi claro, porque eu estava lá, literal, né? Às vezes eu faço essa. Emprego um sentido literal de uma coisa para expressar uma outra, e às vezes o contrário também, o figurado para expressar um literal. Não acontece com a minha cabeça meio perturbada. E o palestrante, né, eu não gosto de chamar assim, né, mas o apresentador, né, da roda de conversa, ele é comunista, naturalmente, né, e tava falando sobre pedagogia histórico-crítica e estava falando sobre os resultados da tese de doutorado dele, que era sobre tecnicismo e neotecnicismo na educação brasileira. E aí ele disse assim, ó, tem uma crise econômica, o que você faz? Tá? Você pensa, não, eu sou neutro, não sou nem de esquerda nem de direita. Você vai arrochar o salário dos pobres, ou você vai colocar uma taxação sobre grandes fortunas? Você não precisa me responder. Nem nos comentários, nem nada. Só pense aí. Isso já diz qual é o seu enviesamento político. Isso foi uma brincadeira bem interessante que ele fez, que eu achei muito legal, e vou levar até para a minha vida agora, né, como professor, para explicar essas coisas sobre política para as pessoas. Porque às vezes a gente quer explicar de uma forma mais completa, mais complexa possível, e na verdade a pessoa não precisa disso, ela precisa de uma tomada de consciência dessa. Tá? Então, a educação libertadora, ao contrário, ela questiona concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando a transformação. Tá? O Paulo Freire ele fala de uma forma assim que me incomoda um pouco. Tá? Inclusive, eu estou com a camisa dele aqui, ó, dando essa aula. Camisa do Paulo Freire, foi sem querer. Tá?
ele fala de um homem com outro homem, mas na verdade é das pessoas, tá? Quando ele fala em homem, ele está falando de ser humano. Ele não está falando do gênero masculino, tá? Ele está falando de seres humanos. Então, dos seres humanos com os outros seres humanos, tá? Então, para Freire e Shaw, o currículo padrão, o currículo de transferência é uma forma mecânica e autoritária, tá, de pensar sobre como organizar um programa, que implica, acima de tudo, numa tremenda falta de confiança na criatividade dos estudantes e na capacidade dos professores. Que, em última análise, quando certos centros de poder estabelecem o que deve ser feito em classe, sua maneira autoritária nega o exercício da criatividade entre professores e estudantes. O centro, acima de tudo, está comandando e manipulando à distância as atividades dos educadores e dos educandos. Isso aqui é uma postura tecnocrata. E aí você vai falar, nossa, professor, o senhor adivinhou que eu estava pensando na BNCC? Bom, se você não pensou na BNCC, deveria pensar. Mas se você acha que eu adivinhei, não, é só uma compreensão epistemológica de que a gente vive num regime tecnocrático. As pessoas pensam lá no MEC alguma coisa e jogam, né, para depois para a Seduca joga para a gente na sala, na ponta da sala de aula, e diz assim, pô, eu tenho que seguir isso aqui porque estão me mandando. Né? Mas isso, né, é o contrário do que significa uma gestão democrática na educação. Na gestão democrática, virtualmente, o professor iria participar da construção do currículo, o estudante ia participar da construção do currículo, o gestor ia participar, né? Não só ele seria formulado de cima para baixo. Para Freire, tanto o processo educacional tradicional quanto o currículo tradicional eram autoritários. Como já dito, ele denominava a educação tradicional como educação bancária. O professor que tudo sabia transmitia os conteúdos aos alunos que nada sabiam e que passivamente tinham suas mentes preenchidas pelo conhecimento transmitido. O termo bancária, tá? O termo bancária vem da comparação com o depósito de dinheiro em uma conta bancária, inicialmente zerada. Tá? O conhecimento que o professor transmitia era gradativamente depositado na mente do aluno, exatamente como o dinheiro é depositado em uma conta de banco. E na prova o professor cobra. Né? A negação da educação bancária era, segundo Freire, a educação problematizadora, base de seu trabalho. Autores americanos como o tá? Então, tem todas essas características, né? Tá aqui, ó. A educação libertadora, ela é educação no seu contexto social, a educação ela visa emancipação, ela é dialógica, ela traz demandas sociais, ela estimula o diálogo. A educação deve estar voltada para a transformação social e tem caráter não formal mediatizada pela realidade, em contraposição com a educação bancária, né? Educação individualista, isolada do contexto, visa domesticar o indivíduo, é impositiva, visa depósito de informações arbitrárias dos alunos. A educação é voltada para o status quo e tem um caráter excessivamente formal e não é mediatizada pela realidade. Tá? Então, os autores americanos como Giroux, o Apple e o Nova, ou brasileiros como o Antônio Flávio Moreira, eles defendem o que se chama de teoria crítica do currículo. De forma distinta um do outro, esses autores afirmam que o currículo deve ir bem além da mera grade curricular, organização de disciplinas e justaposição de conteúdos. Ele deve ser encarado como um instrumento político, incorporando ideias da perspectiva freiriana. Conscientização, libertação e outros termos-chave estão presentes na teoria crítica do currículo, e, portanto, há uma aproximação dela com a perspectiva educacional de Freire. Os passos da aprendizagem, codificação, decodificação e problematização da situação permitem aos educandos um esforço de compreensão do vivido, até chegar a um nível mais crítico de conhecimento da sua realidade, sempre através de trocas de experiências em torno da prática social. Se nisso consiste o trabalho educativo, dispensam-se um programa previamente estruturado, trabalhos escritos, aulas expositivas, assim como qualquer tipo de verificação direta da aprendizagem, formas essas próprias da educação bancária, portanto domesticadoras. Entretanto, admite-se a avaliação da prática vivenciada entre educador e educandos no processo de grupo e, às vezes, a autoavaliação feita em termos dos compromissos assumidos com a prática social. A própria designação problematizadora como correlata de educação, tá? Libertadora revela a força motivadora da aprendizagem. A motivação se dá a partir da codificação de uma situação-problema, da qual se toma distância para analisar criticamente. Tá? Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta. Tá? Isso é, da situação real vivida pelo educando. Isso só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade. O que é aprendido não decorre de uma imposição ou memorização, mas do nível crítico de conhecimento ao qual se chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica.
O que o educando transfere em termos de conhecimento é o que foi incorporado como resposta a situações de opressão, ou seja, seu engajamento na militância política. A transposição da pedagogia freiriana para a educação formal e ainda para o ensino de ciências, em especial na física, que é o nosso contexto, não é trivial e requer pesquisa. Tá? As sistematizações que se originaram de vários projetos vinculados à pedagogia freiriana em espaços formais apontam para alguns projetos que podem ser valiosos quando se considera a ideia de transpor essa pedagogia para a escola. Uma análise detalhada desses projetos pode ser encontrada no trabalho de Delis Oikov. Então, a aprendizagem ela está vinculada à codificação, decodificação e problematização da situação, a um avanço mais crítico de conhecimento. Ela não é um decoreba, é um avanço mais crítico, que compreende melhor, tem uma consciência maior acerca dos processos sociais e políticos que também envolvem essa questão. Então, aí tem utiliza-se outros métodos de você analisar, tá? Como, por exemplo, ao invés de estudo, de programa estruturado, trabalho escrito e aula expositiva, a avaliação da prática vivenciada entre educador e educando nos processos de grupo, o debate, eles são muito mais positivos. E a aprendizagem ela decorre do nível crítico de conhecimento, ela necessita compreensão, reflexão e crítica às respostas de situação de opressão. E hoje nós debatemos Vygotsky na primeira parte, então eu vou colocar no outro vídeo, e Freire. Tudo de bom para vocês. Essas são as referências que foram usadas nessa aula. Tá? Elas foram lidas prioritariamente quase na íntegra, tá? Para que fossem explicados alguns aspectos, mas elas estão muito bem explicadas, muito bem clarificadas. O Vygotsky, que eu tive que fazer uma mescla aqui do livro do professor Moreira com o livro do Guilherme François para conseguir dar uma ordem para essa coisa, tá? Porque o Vygotsky, ele diferente do Piaget, se bem que a obra do Piaget é gigante, né? Mas o Vygotsky, eu sinto que muitas vezes parece que a obra dele está faltando pedaço, né? Em todas essas literaturas. Mas eu ainda não estou apto a escrever sobre Vygotsky, então vai demorar um pouquinho mais aí para fazer isso. Porque uma coisa é você dar uma aula sobre, apresentar uma determinada visão aqui sobre um autor de forma sinóptica. A outra é você escrever sobre esse autor sendo especialista nele, que é uma coisa que eu não sou. Né? Então, tenho leitura sobre Vygotsky, mas não sou especialista nele. Guilherme François, que é o Teoria da Aprendizagem, o livro do professor Marco Antônio Moreira, é o Teoria de Aprendizagem, esse aqui está novinho, olha, cara, eu ganhei lá no evento dos 10 anos, da EBEF, que teve a EBEF, teve a EFRAS, né? E o evento do MNPF ano passado. E esse aqui é o livro do Guilherme François que eu comprei, né? Depois que a gente recebeu aqui do pessoal do MNPF lá em 2016, eu vi esse livro aqui, eu resolvi comprar também. Né? A gente recebeu, eu coloquei lá para a biblioteca, está na biblioteca da UFOP esse livro, né? Você pode ter acesso lá, provavelmente não tem outra cópia dele, você vai ter uma cópia, mas você pode fazer consulta lá. Tá? E o livro da professora Fernanda Osterman e do professor Cláudio Cavalcante, ambos são professores da URGS, Teoria de Aprendizagem também, né, um material que está disponível aí na internet. Tá? É isso, gente.